Prepare-se para realizar uma prova de inclinação. É trabalhosa, demorada, cara, mas é o preço que se paga pela segurança da embarcação. Estamos iniciando mais uma apresentação de conceitos básicos de estabilidade. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor, me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Qual o objetivo da prova de inclinação? Obter o peso leve, o LCG, TCG, se houver necessidade, e o KG com grande precisão. O cálculo de peso e CG da embarcação leve durante o projeto, construção, grandes reformas são estimativas, sujeitas a desvios, devido à quantidade de pesos incertos, soldas, variação de espessuras, aproximações, etc. Durante a vida operacional de uma embarcação, seu peso leve e KG também só tendem a subir. Como é que é feita uma prova de inclinação? Primeiro, iniciando com a prova de porte bruto, onde determina-se o peso leve, LCG e TCG. Mas movimento de pesos de um bordo para o outro determina-se o momento inclinante e o ângulo de banda. E com isso eu chego, via cálculos matemáticos e o conceito físico, ao valor de KG. O peso leve e o CG saem das curvas hidrostáticas e curvas cruzadas e só dependem da forma do casco. Mas o deadweight, incluindo a superfície livre, eu obtenho as curvas GZ vezes θ. E com isso eu tenho como verificar os critérios de estabilidade. A aprovação da prova de inclinação peso leve e CG corretos não garante o atendimento aos critérios de estabilidade. Cada prova de inclinação apresenta situações técnicas diferentes. O conceito é importante para saber lidar com essas diferenças. Vamos considerar uma embarcação em repouso com deslocamento e TCG. Com deslocamento delta e TCG zero, momento zero da embarcação, com um peso W no convés que se desloca de uma distância D, provocando o momento WD. O peso total vai ser igual a delta mais W, que é o ΔP, ou o deslocamento da prova, com o momento total de WD. Chegamos então ao TCG da prova de WD dividido pelo deslocamento da prova, e que GG' é igual ao TCG. Sabemos que a tangente de θ é igual a GG' dividido pelo GM. GG' é igual a GM tangente de θ para pequenos ângulos abaixo de 7 graus. Podemos reescrever a equação acima, considerando a nova equação, GG' é igual a GM vezes tangente de θ, que é igual ao momento WD dividido pelo deslocamento da prova. Reescrevendo, GM é igual a WD, que é o momento, dividido pelo deslocamento da prova vezes tangente de θ. E o tangente de θ pode ser reescrito por deflexão dividido pelo comprimento do pêndulo. O pêndulo não precisa obrigatoriamente ficar na linha de centro, a não ser que isso afete o TCG na hora da prova. Sabemos também que o KG é igual ao KM, que é um valor constante para pequenos ângulos, menos o GM. Abaixo vamos indicar os itens adicionais
que vamos precisar em relação à prova de porte bruto. 3 unidades de cuba com óleo e rega graduada, sugestão da cuba 1 metro por 30 centímetros por 30 centímetros, preenchido com 20 centímetros de altura de óleo de alta viscosidade, soldar alças laterais. Pesos aferidos no dia da prova, com formas regulares. Sugestão: blocos de concreto com aditivo de impermeabilização com olhares laterais de içamento. Previsão de empilhamento de mais de um peso um acima do outro. Sugestão para a ponta do pêndulo: deve ser aproximadamente 5 kg, 4 kg, pesado, andaime 3 unidades, um ponto fixo de giro bem determinado, uma rega graduada com a cuba de óleo e uma corda de piano ou arame de inox de 1/8, que deve ser bem tensionado pela ponta do pêndulo. 1 ou 2 rebocadores de apoio, conforme o tamanho da embarcação. Se for uma embarcação pequena, pessoas do lado do cais podem empurrar a embarcação para fora e deixá-la desencostada do cais, mas embarcações grandes, maiores, de 50 a 60 metros, já vão precisar de 1 a 2 rebocadores para puxar a embarcação e desencostar do cais. Prepare-se, a prova pode demorar de 6 a 12 horas. Podem ser necessários banheiro químico, alimentação, água, etc. Tudo o que puder fazer antes do início da prova propriamente dita, faça-o. Vai reduzir o tempo da prova e dor de cabeça. Leitura de calados e densidades, sondar tanques parcialmente cheios, movimentos de pesos com leitura de deflexões, somente quando só permanecerem o número mínimo de pessoas a bordo e iniciar a prova oficial. Antes de iniciar a prova, certifique-se que a embarcação está o mais completa possível. Todos os espaços e tanques da embarcação devem estar seguros para inspeção. Inspecione todos os compartimentos, espaços vazios, praça de máquinas, praça de paióis, etc. Inspecione todos os tanques vazios e esses deverão estar sem resíduo no fundo. Certifique-se que todos os itens passíveis de movimento estejam fixos, portas, guindastes, etc. Mínimo possível de pessoas a bordo para a realização da prova, e estas devem ser instruídas a não saírem de suas posições pré-estabelecidas. Equipamentos de comunicação entre os participantes da prova, comandante da embarcação e comandantes dos rebocadores auxiliares. Verifique o procedimento da prova de porte bruto e preencha as tabelas. Tabela 1, informações gerais da prova. Tabela 4, pesos a deduzir da condição da prova. Tabela 5, pesos a acrescentar na condição da prova. Tabela 3, sondagem de tanques. Tabela 2, calados e densidades. Tabela 14, cálculos hidrostáticos utilizando curvas ou tabelas hidrostáticas. Informações adicionais sobre sistema de amarração para permitir o livre giro. A embarcação deve ser mantida afastada do cais durante as leituras de inclinação, através de rebocadores, se necessário. Os cabos no instante das leituras devem estar laceados. Se for utilizado o guindaste da própria embarcação, ele deve voltar à sua posição normal sempre que forem realizadas leituras de deflexões dos pesos. Tanques vazios devem ser inspecionados visualmente em seu interior e não pode haver resíduo nenhum na parte inferior. Os tanques a serem inspecionados deverão ter o certificado de gás free.
Tanques cheios devem estar 100% cheios. É necessário encher até transbordar pelo suspiro. Não pode ser 98% cheio. Minimizar ao máximo tanques parcialmente cheios, e nestes casos devem ser retangulares ou trapezoidais. Tanques altos devem estar aproximadamente entre 20% a 80% cheios. Tanques de duplo fundo devem estar entre 40% a 60% cheios. Não deve haver possibilidade de formarem bolsões de ar na parte superior, reterem líquido nas longarinas de fundo e haver muita variação de superfície livre com variação de ângulo de banda. Dê preferência a pesos sólidos para obter momento inclinante. Deverão ser utilizados 4 pesos ou uma composição de pesos, garantindo a configuração ao lado. Esses pesos devem ter suas formas regulares, densidade uniforme, não serem higroscópicos e serem pesados com balança aferida no dia do teste. Suas posições devem ser marcadas no convés de um bordo e do outro bordo e devem ser movimentados de um lado para o outro na mesma posição longitudinal, para evitar a variação de trim da embarcação durante o teste. Pesos A, B, C e D devem ser identificados e ter pesos diferentes para melhor visualização de erros em resultados. Marcar os pesos, suas dimensões e posições de seus CGs na tabela LCG, VCG e TCG. O valor do peso B mais C ou A mais B deve ser de aproximadamente GM vezes o deslocamento tangente θ dividido pela distância deslocada, a formulação já vista anteriormente. Informações adicionais sobre pêndulo e cuba de óleo. O ângulo de inclinação mínimo é de 1 grau e máximo de 4 graus. Lembrar que GM é constante para pequenas inclinações. Mínimo de 2 pêndulos devem ser utilizados. É recomendável 3 pêndulos. Deflexão mínima a ser medida para cada lado de 15 centímetros. O comprimento do pêndulo deve ser no mínimo 3 metros. Recomendável entre 4 e 6 metros. O fio do pêndulo deve ser corda de piano ou similar. O ponto superior de fixação deve ser fixo e impedido de giro, para garantir o centro de rotação. O peso inferior do pêndulo deve ser tal a amortecer as oscilações. Antes de iniciar os ensaios, certifique-se que o peso não toca o fundo, nem as laterais e nem a régua de medição. Se isto acontecer durante o teste, tudo deve iniciar de novo. No caso de utilização de andaimes, estes devem ser rigidamente estaiados para evitar movimentos do próprio andaime. Durante o teste, preencher a tabela ao lado para cada movimento. A posição transversal em relação à linha de centro de cada peso deve ser anotada na tabela, adotando, por exemplo, positivo para bombordo. O momento transversal em relação à linha de centro é o peso multiplicado pela sua distância à linha de centro. Positivo em bombordo, por exemplo. O momento inclinante do respectivo movimento é o somatório de momentos de cada movimento menos o momento inclinante do momento inicial. Para cada movimento, fazer 10 leituras durante a oscilação do pêndulo, máximo e mínimo ou mínimo e máximo. Outros meios poderão ser utilizados desde que aprovados pela administração ou classificadora, como clinômetro digital, tubu, teodolito, etc. Qualquer que seja o sistema de leituras, deve ser garantida a confiabilidade dos resultados e a obtenção da média de leituras. A deflexão de cada movimento é a média das 10 leituras menos a média do valor inicial. Se
Certifique-se de manter uma coerência com o sinal da deflexão. Se o movimento é positivo para bombordo, a deflexão deve ser positiva com banda para bombordo. Preencher a tabela 15 com os momentos inclinantes. Deflexões médias medidas para cada movimento, com sua respectiva tangente para cada pêndulo. Trace o gráfico de cada pêndulo no decorrer do teste e certifique-se que é aproximadamente uma linha reta passando pela origem. É momento vezes tangente θ. Notar que o valor de tangente θ para cada movimento deve ser aproximadamente igual para os três pêndulos. Notar que o valor de GM para os movimentos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 são praticamente iguais, considerando que esse valor é fixo para pequenos ângulos θ. O valor de GM é a média dos movimentos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, ou tomando a equação de regressão linear da reta. GM0 é igual ao momento dividido pelo deslocamento dividido pelo tangente θ, ou M dividido pelo deslocamento vezes a equação da reta AM mais B, onde M é o maior valor de momento, A e B são os coeficientes da equação da reta e delta é o deslocamento na condição da prova. Informações adicionais sobre resultados obtidos na movimentação de pesos. Se a resposta da linha traçada é parecida com essa, é uma condição normal de teste. Se der esses valores, é porque está havendo efeito de superfície livre excessiva, retirar o líquido dos tanques e refazer o teste. Se for isso, é porque a embarcação está encostando no fundo ou os cabos de ancoragem prendendo o movimento da embarcação. Quando a linha é uma linha reta, os pontos estiverem em linha reta, mas for deslocada para um bordo, é porque há vento excessivo constante por um bordo. E quando alguns pontos saírem da linha reta, é porque houve movimento excessivo intermitente para um bordo. Finalmente, preencher a tabela 18 com os resultados. Deslocamento e ICG da prova, pesos a deduzir e acrescentar. Nos pesos a deduzir, considerar os pesos líquidos dos tanques e não precisa considerar a superfície livre nessa tabela. Ele já foi considerado na obtenção do KG da embarcação leve. A partir da condição leve e com auxílio das curvas ou tabelas hidrostáticas, podem ser obtidas todas as características hidrostáticas da condição calados avante, ré, trim e GM. Vamos ver um exemplo prático. Esta é a quinta embarcação da série. Testamos em prova de inclinação a número 1. Fizemos porte bruto na 2, na 3 e na 4. A quinta deve passar de novo pelo teste da prova de inclinação conforme Norman 01. Atenção! Esta embarcação é fictícia e só foi utilizada como exemplo para mostrar o procedimento. Apresentamos aqui a posição de pesos inclinantes A, B, C e D e também a posição de pêndulos. É recomendável manter esse desenho no relatório. A primeira parte segue o mesmo roteiro da prova de porte bruto. Características gerais da embarcação em teste e colocamos o esquema de amarração adotada no cais. Tabela de pesos a deduzir da condição da prova. Atenção, temos os pesos adicionais inclinantes, as torres, o pessoal envolvido na prova. As restrições peso a deduzir tem que ser menor que 4% de deslocamento leve. Nesta condição, nós vamos retirar os pesos A, B, C e D da conta, pois são pesos que foram aferidos na data. E se eu manter esses pesos, o valor certamente vai ultrapassar os 4%. Então, deduzindo o valor dos pesos A, B, C e D,
nós verificamos que estamos com 0,75% do deslocamento leve, e o deslocamento leve é obtido no final deste relatório. Mas também, preliminarmente, podemos pegar o valor obtido na primeira prova de inclinação da série. Da mesma forma, peso acrescentar na condição da prova, restrições, peso acrescentar tem que ser menor de 2% do deslocamento leve, foi atendido. Sondagem de tanques ou medida de divisor de nível, no caso somente o tanque de óleo diesel de serviço bom-bordo e óleo de serviço de Boreste estavam parcialmente cheios. Aqui foram anotados os valores e atenção, não é necessário no porte bruto, mas é necessário na prova de inclinação. Obter as inércias e o momento devido às inércias. No nosso caso deu um valor bastante baixo, 0,0903, que é tonelada-metro, é o momento devido à inércia de superfície livre dos tanques com volume parcial. Com a leitura de calados, transformamos os calados lidos para os calados moldados nas perpendiculares por simples trigonometria. Lembrar das restrições, o trim ficou inferior a 1% da LPP e a banda ficou inferior a 0,5 graus. Ok. Com os calados nas perpendiculares e a meia-nau moldado, calculamos o calado corrigido para deflexão. Com esse valor entrando nas tabelas hidrostáticas, calculamos o LCF. Corrigimos o valor de LCF para a meia-nau, ou seja, pegamos a distância dele até a meia-nau. Com esse valor de LCF em relação à meia-nau, calculamos a correção de calado devido ao trim. Acrescentando o calado com a correção devido ao trim, mais o calado corrigido devido à flexão, entramos com esse valor nas tabelas hidrostáticas e calculamos o deslocamento LCB, KMT, MTC, considerando o peso específico das tabelas hidrostáticas. No nosso caso é 1,025. Como a densidade medida no local da prova é 1,024, precisamos fazer a correção para a densidade da prova. Então, o deslocamento corrigido para a condição da prova é o deslocamento medido na tabela hidrostática vezes o gama da prova dividido pelo gama das tabelas hidrostáticas. E da mesma forma para o momento para alterar o trim de 1 centímetro. Preenchemos a tabela 9 com os pesos, com suas respectivas posições de centros de gravidade. Preencher a tabela 10 com o movimento de 0 a 8, valor dos 4 pesos, posição de cada peso em bombordo, posição de cada peso em boreste, a distância que o peso é movimentado, qual peso que é movimentado, momento em relação à linha de centro de cada peso, o momento inclinante é o peso vezes a sua posição em relação à linha de centro, e a variação de momento que vai ser o momento total dos 4 pesos menos o momento total no movimento zero. Atenção para a convenção. Nós convencionamos que o movimento para bombordo é movimento positivo e o movimento para boreste é momento negativo. Fazer a leitura das deflexões sempre em pares, mínimo e máximo ou máximo e mínimo, para os 3 pêndulos. Depende da posição da trena para saber se é mínimo, máximo ou máximo e mínimo. Notar que as leituras são diferentes.
pois os comprimentos dos pêndulos são diferentes e os pontos iniciais de leitura também são diferentes. Mínimo e máximo, ou máximo e mínimo, mínimo e máximo ou máximo e mínimo. Tiro as médias para todos os movimentos, movimento 0, movimento 1. A deflexão média do movimento 1 é igual à média do movimento 0 menos o movimento 1. Faço isso para todos os movimentos. Preencha a tabela com momento inclinante, deflexão e tangente θ para cada movimento e para cada pêndulo. As tangentes devem ser aproximadamente iguais nos 3 valores, exceto imprecisões de leitura. Tomo as médias, calculo Gm pela fórmula Gm0 é igual ao momento, dividido pelo deslocamento na hora da prova e dividido pelo tangente de θ. Ploto no gráfico ponto a ponto, momento vezes tangente de θ, e vou checando se é uma reta passando pela origem. Se houver algum problema, dá tempo para refazer o ponto e não perder a prova. No final, os valores de Gm de todos os movimentos devem estar próximos, pois Gm é constante com pequenos ângulos de banda. Para obter Gm da prova, posso tirar a média aritmética ou utilizar o ângulo da equação da reta na regressão linear. Eu também sei que o ΔKg, que é o efeito de superfície livre, é o momento de inércia transversal vezes o γ dividido pelo deslocamento da prova. No nosso caso deu praticamente zero. E o que o Kg da prova é igual a KMT menos Gm menos ΔKg. Calculo a condição leve, condição da prova, pesos a deduzir, pesos a acrescentar, pesos líquidos a deduzir. Não considera a superfície livre nessa tabela, pois já foi considerado para obter o Kg na condição da prova. Chegamos ao resultado de peso, deslocamento leve, LCG e Kg. A vantagem da prova de inclinação é que, se ela for bem feita, o resultado que der é o que será utilizado no folheto de estabilidade. Não há necessidade de nova prova. Não há necessidade de verificar o desvio em relação a outras embarcações. No nosso caso, verificamos apenas para o nosso conhecimento. É opinião particular minha que deveria haver regulamentação para execução de prova de inclinação obrigatória em todas as embarcações de 5 em 5 anos. Ao longo da vida operacional, seu peso e Kg sobem, não tenha dúvida disso. Os comandantes e chefes de máquinas podem até registrar algumas mudanças, mas não registram todas, e não há tabelas apropriadas para registro de pesos e centro de gravidades adicionados e removidos. Sempre que a embarcação entra em reparo, as trocas de equipamentos e chapas não são exatamente iguais às anteriores. A prova de inclinação é cara e trabalhosa, mas é necessária para garantir a segurança da embarcação. Deixamos aqui uma bibliografia para quem se interessar em aprofundar nesse assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estabilidade. Se você gostou, inscreva-se no canal da Engenharia Naval e tenha acesso a todos os vídeos do canal. Não esqueça de marcar gostei ou não gostei para me dar um feedback. Muito obrigado a todos.